prazer que realizamos nessa noite o lançamento do livro de autoria do professor Dr. Alisson Mascaro, intitulado Crítica ao Fascismo, publicado pela Boitempo Editorial. A obra foi lançada exatamente sobre o centenário da tomada de poder pelo fascismo na Itália e ainda sobre as atuais expressões da extrema-direita no Brasil e no mundo. Antes de mais nada, registramos os agradecimentos aos organizadores desta noite. O Dr. Hélio Sérgio Pellegrino Júnior, grande promotor desse momento, o presidente do Sindicato dos Bancários, Roberto Carlos Vicentim, bem como toda a equipe do sindicato que tem trabalhado há semanas para a construção desse evento, a professora Deise Cristina Guinotti Costa, que está lá na frente recolhendo a presença de quem chegar agora e que foi responsável pelo alinhamento dos detalhes, e a vereadora Thaís Braz, pelo suporte na divulgação e na estrutura do evento, bem como a Prefeitura Municipal de Catanduva, pela disponibilização do espaço e do servidor Orlando, que está nos prestando suporte esta noite. Registramos também e agradecemos a presença das seguintes autoridades: a vereadora Thaís Braz, o vereador Alan Figueiredo, Rosângela Moreira, diretora da Secretaria Municipal de Educação, Aline Longarini, que veio representando o vereador Maurício Gouveia, o Marcelo Herém, diretor do Instituto Federal, a Silene Fontana, que veio representando o reitor da Unifipa, o Dr. Nelson Jimenez, o Roberto Vicentim, dirigente do Sindicato dos Bancários, o Toninho, o Antônio Carlos, dirigente do Movimento Negro de Catanduva, a Helena, secretária política do Partido Comunista do Brasil, o Amarildo, coordenador da CUT, Leandro Alves, que está aqui representado pela sua esposa Marcela, secretário-geral da POSP, Celi Regina, presidente do Diretório de Rio Preto do PT, Ricardo Canoso, presidente do PSOL de Catanduva e também veio representando a deputada estadual Beth Saão, Carlos Mascaro e a Cidinha Mascaro, os pais do nosso autor da estrela do nosso evento, Dr. Alisson Mascaro. Luiz Helena Marques de Faso, presidente do Conselho Municipal da Mulher, e o Diógenes, dirigente do SINASEF, Sindicato dos Servidores do Instituto Federal. Então, agradecemos a presença de todos. Agradecemos também à editora Boitempo, consolidou-se produzindo livros de qualidade com opções editoriais claras. Obras de alguns dos mais influentes pensadores, nacionais e internacionais, compõem um catálogo que conta com nomes como Karl Marx, Friedrich Engels, David Harvey, Angela Davis, Maria Rita Kell, Ricardo Antunes, Leonardo Padura, George Lukács, Antônio Gramsci e Slavoj Zizek, entre muitos outros. O nome da editora, inspirado em um poema de Carlos Drummond de Andrade, é uma homenagem ao maior poeta brasileiro e também ao criador da primeira Boitempo, o dirigente comunista Raimundo Diniz, pai de Ivan. E por fim, agradecemos e recebemos o nosso convidado da noite, o catanduvense. Antes da gente partir para a apresentação do nosso autor, a gente queria registrar também a presença do Nerd, diretor da OAB, subsede de Catanduva, com a 21ª sessão, presidente da OAB. Tá? Muito obrigada pela presença, Nerd. E agora sim, com o perdão do afobamento de quem estava correndo, gostaria de apresentar com mais calma o nosso autor da estrela da noite, o professor Dr. Alisson Leandro Mascaro. Alisson é catanduvense, jurista e filósofo do direito brasileiro. É doutor e livre-docente em filosofia e teoria geral do direito pela Universidade de São Paulo. Em 2007, liderou o processo de implantação do curso de Direito da Faculdade Zumbi dos Palmares. Em Catanduva, foi um dos fundadores do curso de Direito da Fundação Padre Albino, do qual também foi coordenador. E pela Boitempo, publicou Crítica do Fascismo em 2002, Crise e Pandemia em 2020, Crise e
Golpe em 2018 e Estado e Forma Política em 2013. Este último traduzido também para o espanhol e para o russo. É com muita honra que convido para subir ao palco, sob nossa salva de palmas, o professor Dr. Alisson Mascaro. Boa noite a todas e todos. Para mim é uma alegria especial fazer esta conferência, este lançamento do livro, na minha cidade natal, Catanduva. Já semana que vem vou para o Espírito Santo, depois para a Bahia. Acabei de chegar de Ribeirão Preto, onde fiz 2 eventos de lançamento neste final de semana, na rua, porque não foi possível fazer dentro da livraria de tanta gente. Eu estou muito emocionado ao vir à minha cidade natal e ver esta plateia tão querida que está aqui, de pé, tantas e tantos inclusive. Eu estou revendo muita gente estou revendo aqui de modo especial. E estou vendo pela primeira vez também muita gente muito querida, que vibra comigo na mesma sintonia e no mesmo coração. E desde já, aos que me veem pela primeira vez, e eu os vejo pela primeira vez, são queridas e queridos de uma caminhada de vida e de muita luta. E quem eu vejo de há muito tempo, juntos estamos nesta estrada de tanto percalço, mas também tanta esperança. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todas e todos que permitiram que este evento acontecesse. Tantas e tantos que estão aqui na noite de hoje. Eu não gostaria de falar o nome de cada qual, porque posso esquecer de alguém e não quero fazer isso. Então quero agradecer a todas e todos. Querido Hélio, que liderou essa empreitada, querido Roberto, meu grande companheiro, e as companheiras e companheiros dos sindicatos bancários de Catanduva e região. Nós temos décadas de história comum. Eu quero enviar um abraço a todas e todos desse sindicato querido, também a FETEC, ao nosso querido alemão em São Paulo, e todo mundo que com a gente anda nessa caminhada. Envie meu abraço a todas e todos, as lideranças sindicais, políticas aqui presentes, vereadora Thaís, querida, vereadora Alain, querido, que estão aqui nesta ocasião, a OAB se faz aqui presente nesta ocasião, todas e todos vocês que deram esta contribuição especial à Prefeitura de Catanduva, que está gentilmente cedendo ao auditório, para Oswaldo e todas e todos que partilharam deste momento, e todas que inclusive contribuíram, todos, para a logística desse evento, os livros, a Boitempo, que também minha editora, que se ocupa dessas questões. Então, para mim, é efetivamente uma noite muito especial esta de voltar aqui a Catanduva. Eu penso que a minha última conferência aqui em Catanduva foi a conferência do centenário. Catanduva fez 100 anos em 14 de abril de 2018. Eu tive a imensa honra de, na noite da virada do centenário, de 13 para 14 de abril de 2018, ter realizado a conferência do centenário em comemoração aos 100 anos da cidade. Eu volto, depois de 5 anos, com uma pandemia no meio, para fazer este evento de lançamento de crítica do fascismo. Gostaria, senhoras e senhores, de falar de flores, como foi o caso da conferência do centenário, que
foi uma conferência de felicidade. Mas tem que falar de luta, e este é o evento que aqui se põe. E vendo essa plateia tão querida, eu tenho aqui o Procurador de Justiça Plínio Gentil, meu companheiro de caminhada de tantas décadas, e vejo também a juventude aqui, que fico aqui me perguntando de que faculdade é, de que curso elas e eles são, de quais cursos, e vejo muita esperança em todas e todos vocês. É por conta disso que me permito falar destas questões que envolvem o fascismo, porque o nosso tempo histórico do mundo, não há nada que eu fale aqui que para no Brasil, nada. Tudo que eu falo é do mundo inteiro, por todos os lados, assim o é. É fundamental que o nosso tempo pegue à mão esta dimensão do que é a realidade social e a estrutura de organização e de dominância da nossa época. O fascismo foi, voltou várias vezes e está sempre à espreita. E no meio da minha caminhada intelectual, da minha reflexão, das minhas aulas na USP, das minhas orientações de mestrado, doutorado, pós-doutorado, um dos temas recorrentes da minha preocupação intelectual sempre foi o extremo da política, o extremo da dominação social. Porque muita gente, de modo, eu diria, idealista, de modo amistoso demais, imagina que nós nunca chegaríamos a horrores em face dos quais nós já vivemos. E nós podemos voltar a esses horrores. E, com tristeza, eu anuncio isto logo na entrada do livro, não é só isto. Podemos até piorar os horrores. Porque em 30 ninguém imaginou que o mundo viveria uma tragédia pior do que aquela da Primeira Guerra Mundial, que em 1930 não era chamada, como os senhores sabem, Primeira Guerra Mundial. Era chamada só Guerra Mundial. E todos diziam, nunca mais haverá outra igual a essa. Aprendemos. E estoura uma nova Guerra Mundial, para a qual dá o nome de Segunda, e a outra então passa a ser a Primeira. E a Segunda foi pior que a Primeira. Tão pior que matou 6 milhões de judeus em pouco tempo. E terminou com a experiência mortífera da bomba atômica, tacada no Japão pelo país que se diz líder do respeito aos direitos humanos, os Estados Unidos. Então, senhoras e senhores, o poço não tem fundo, porque sempre alguém descobre uma pá a mais para cavucar. E isto é um alerta que faço aqui em Catanduva, vendo vocês, queridas e queridos, e sabendo que tanta gente da região, inclusive, está aqui. Eu já vi gente de Barretos aqui, Rio Preto em peso, minha querida Rio Preto, que me convidou insistentemente logo na entrada, e eu vou para Rio Preto daqui 1 mês e meio, 2, estou com vocês por lá. Vai ser uma alegria voltar a falar da minha querida São José do Rio Preto. Meu xará está chegando? Meu quase xará? Não, é. A gente se encontra na calçada em São Paulo toda semana, mais ou menos. É isso aí. É verdade, isso não é brincadeira, é verdade. Bem-vindo, Leandro. Então, é meu dever falar que nós não podemos relaxar naquele que é o movimento da estruturação social, porque ele pode vir igual e pode vir pior, e não podemos tampouco dizer que eventuais salvações provisórias sejam suficientes para afastar a tragédia social
em definitivo. O fascismo, senhoras e senhores, é uma margem extrema da reprodução da sociedade capitalista. Óbvio que há momentos nos quais o fascismo cresce, outros nos quais ele diminui. No entanto, ele está sempre à espreita. Outro dia, senhoras e senhores, eu sei que muitos me acompanham de entrevistas, alguém me perguntou numa entrevista: o senhor não crê que já é o momento atual suficiente para sorrirmos, e só sorrirmos e não temos mais problema nem preocupações? Isso foi na primeira semana agora do ano, antes dos eventos do dia 8. E todo mundo sorria e eu estava com a cara um pouquinho amarrada porque não acreditava nestas falsas alegrias do momento. Em particular, depois de uma dessas entrevistas, eu disse que o fascismo é uma espécie de dragão no nosso quarto, enquanto dormimos. Tudo bem que em algumas ocasiões ele está com o bafo na nossa cara e com a unha quase pegando a gente. E de vez em quando consegue se afastar 1 metro dentro do quarto. Que é o caso de agora, mais ou menos, na sociedade mundial. Ele está afastado 1 metro. Para não falar de Brasil, porque eu posso rodar a roda do mundo e onde quer que eu vá cai exemplo, então, para não ofender susceptibilidades, digamos assim, Rosângela querida, que vão nos entender, eu tomo o exemplo dos Estados Unidos. Dizem que com Biden está menos pior, porque antes dele havia Trump. Senhoras e senhores, é um dragão a 1 metro de distância da cama no quarto. Só que você está com Biden. Então, as pessoas dormem tranquilas, dizendo: ele não está grudado em nós, ele está a 1 metro. Eu pergunto às senhoras e aos senhores: quem pode dormir tranquilo com o dragão no quarto a 1 metro? Sei que de vez em quando ele se aproxima de 1 metro e solta fogo. É pior ainda. Então, senhoras e senhores, infelizmente, não gostaria que nós relaxássemos no momento em que o dragão saiu do bafo na cara e foi afastado por 30 centímetros, 70 centímetros. Ele continua aí, à espreita. E nunca houve nas sociedades capitalistas um dia no qual o dragão saiu do quadro. Nunca. Pinochet no Chile, 64 no Brasil, e exemplos e exemplos e exemplos. Nunca houve um dia que o dragão saiu do quarto, porque o quarto do capitalismo presume um dragão. 98% das pessoas do mundo nascerão e morrerão tendo que viver uma vida orientada para vender força de trabalho para 1%. Sei que os senhores fizeram a conta, eu falei 98, 1% faltou 1. É porque tem 1% no meio do rico e do pobre, que são os gerentes do 1% rico. Que tem uns 3 ou 4, eventualmente, aqui no auditório. O resto é pobre. Estou alertando esses 3 ou 4 para vir pro lado dos 98, não só para... Não é para fazer voto de pobreza, mas é para poder ajudar quem está por baixo, já que ele tem acesso à casa grande. Para uma sociedade na qual 98% das pessoas passam mal, vivem mal, não tem hipótese dessa vida ser boa se não houver o dragão da repressão extrema. Eu não conheço país do mundo no qual as pessoas sejam felizes. Não tem nenhum. Passei agora poucos meses, uma temporada, dando aulas no México, dando palestras. Cada vez que eu vou um terremoto, está lá, é verdade, a penúltima vez foi o maior terremoto do século XXI, dormi na rua uma noite. Andando para todo lado no México, o povo vive mal. No Canadá, dei uma conferência, umas aulas há alguns anos, o povo vive mal. Porque a pessoa trabalha de manhã até a noite para poder comprar o remédio. Os senhores dirão, eles compram, verdade. Aqui, nem isso. Só que o problema não é só o ter o remédio.
O problema é passar 50 anos da vida aprendendo Excel, gastando 8 horas por dia para inutilidades, para fazer a máquina do dinheiro girar, do dinheiro dos outros. A única diferença de lá para cá é que lá ainda sobra para o remédio. E aqui, muito raramente isso acontece. A vida não faz sentido para praticamente ninguém. Eu sei que a senhora dirão, mas e esse 1% que está ganhando tudo? Esse 1% que está ganhando tudo pensa assim: eu tenho 1 bilhão. Meu vizinho de condomínio de luxo tem 1,5 bilhão. Eu sou pobre. Alguém tem um carro tal, o outro tem a concessionária. Então percebam que a escalada do dinheiro é sem fim. É um círculo da inveja, da falta, é um círculo da ausência que não acaba. Esta sociedade que faz com que a maioria seja explorada só se sustenta assim com repressão. E quanto mais crise, mais repressão. Porque é a única forma de fazer com que o povo viva sem explodir. E aí eu quero lhes dizer, incrivelmente, que este livro não é sobre o Brasil ou os Estados Unidos hoje. E poderia dar outros exemplos. Em 2023, agora, nesta noite de hoje aqui em Catanduva, na Itália, a sua primeira-ministra é uma senhora declaradamente fascista. Que a gente diz, o Trump é um fascista. Nós damos a palavra para ele. Essa senhora é ainda um passo a mais. Não é que dizem que ela se diz. E tem um tal Orbán na Hungria, enfim, assim vai sucessivamente. Eu toda vez que falo para a Argentina, palestras e eventos, os argentinos me lembram, professor Alisson, e aí Milei H. Milei é um sujeito que está aí prosperando para ser um Trump argentino. É bom nem falar o nome, porque as pessoas procuram depois aí e dá igual. Não façam isso. Este livro trata de Itália e Alemanha, não trata de Brasil, Estados Unidos, Hungria, ou esse tal Milei, de que temos notícia de que anda prosperando por lá. Este livro trata de fenômenos históricos que se deram há 100 anos. A minha querida editora Boitempo, a maior editora de pensamento crítico do Brasil, me pediu para que esse livro fosse publicado quando o fascismo fez 100 anos. E como sabemos que o fascismo fez 100 anos? Porque no final do mês de outubro de 1922, estamos no final de janeiro de 23, então remontemos dezembro, novembro, outubro, faz 100 anos e 3 meses. No final de outubro de 1922, um tal Benito Mussolini vestiu uma camisa preta, pediu para que os seus asseclas vestissem camisa preta, eram todos desqualificados italianos, gente pega com delitos e crimes por todo lado, e havia na Itália a tradição de um grande movimento liberal que remontava ao tempo de um italiano brasileiro que havia sido Garibaldi. Quando Garibaldi fez a guerra para constituir a Itália era um punhado de pequenos reinos sem sorte, desgraçados. Quando Garibaldi saiu do Brasil para unir a Itália, ele e a Anitta, que tiveram uma história linda aqui no Brasil, a Itália se orgulhava de ter boas instituições, juristas dos melhores, instituições que nunca quebrariam. E então um tal Benito Mussolini, um sujeito desqualificado, mais um punhado de gente ainda mais desqualificada, que eventualmente não sabia sequer atirar direito, eles estavam inclusive fora de forma, eram, como é que eu posso dizer sem ofender, mais uma vez, as pessoas, eram tiozões do Zap, sem Zap, claramente, coisas de cinema. Pessoas com uma farda, mas não tinham estética para tanto, a barriga não permitia um combate imediato, mas estavam lá parlamentares. Estes sujeitos fizeram a chamada Marcha sobre Roma.
marcha sobre Roma. Combinaram que um dia tal, no final de outubro, iam marchar sobre Roma para fazer uma arruaça. Não tinha Praça dos Três Poderes por lá, mas iam chegar ao Quirinale, enfim, onde pudessem chegar. E de fato, um punhado de gente desqualificada, vestindo preto, caminhou pelas ruas de Roma e o povo assistiu aquilo bestializado. Uma gente que não tinha aparência qualquer suficiente, guerreira, mas andava com um sujeito que tinha um queixo para frente e fazia assim. Chegaram na porta do palácio e disseram: é meu, não teve guarda para proteger. Entraram no palácio, deram um golpe e começaram o fascismo. Em uma tarde, e ninguém sequer imaginou que isso fosse possível. É o Estado fundado por Garibaldi. Era o Estado cujo primeiro-ministro era um jurista de alta qualidade, que foi tirado do poder sem qualquer hipótese de resistência. E no outro dia de manhã, nada já era fascista. E aí começou a perseguição, a matar trabalhadores, sindicalistas, pobres, mulheres, africanos que iam para a Itália, negros e negras, LGBT queria mais, e em especial comunistas. E então puseram o maior pensador da história da Itália na cadeia. Era um italiano que se chamava Antonio Gramsci, um intelectual brilhante. Mussolini disse: esse cérebro é tão brilhante que não deve voltar a ver o sol, deve morrer na cadeia. E Gramsci tinha originalmente um problema de nascimento, de deformação dos ossos. Os ossos lhe doíam profundamente. Ele padeceu violentamente na cadeia, até que Mussolini, depois de muitos anos, sem deixar que ele lesse, que ele escrevesse, Gramsci pegava papel de pão, eventualmente escrevia, não sabia se sairia da cela que ele escrevia. Ficou quase 2 décadas inteiras na cadeia, definhando e morrendo, e pulava de cadeia. O Mussolini fazia questão de tirá-lo de um lugar e levar para o outro extremo da Itália, até que um dia ele estava tão doente, que avisaram Mussolini: vai morrer Gramsci. Então Mussolini disse: pode mandar soltar, quanto tempo leva para que morra? 12 horas, solte antes para não dizer que morreu preso. Então soltaram ele sem poder andar, sem consciência, e fizeram no meio da rua. Morreu 12 horas depois. Este livro eu fiz questão de inaugurá-lo de abril. Se alguém eventualmente tem um livro por aí, é logo na entrada, depois da minha apresentação, que não tem questão, porque eu vou ler. Eu fiz questão de abrir esse livro com um poema daquele que, para mim, é o maior poeta da Itália do século XX, Pier Paolo Pasolini, que muitos não conhecem como poeta, conhecem como cineasta, mas foi um dos homens mais brilhantes da história da cultura do século XX, tão brilhante que ele tinha tantos dons, que o cineasta nos fez conhecê-lo mais vivamente. Mas antes de ser cineasta, era já o maior poeta da Itália. E se aqui o texto está em italiano, o poema, que é talvez o poema mais famoso da Itália do século XX, Le Ceneri di Gramsci, que eu vou traduzir do italiano para o português. Ceneri em português quer dizer cinzas, em espanhol é ceniza, em italiano Ceneri, As Cinzas de Gramsci. Este é um poema lindo de Pasolini, que depois que o fascismo acabou, um dia ele foi visitar o túmulo de Gramsci em Roma, e ele começou a dialogar com as cinzas de Gramsci. E aí no meio do poema ele diz: ma a che serve la luce? E com isso eu abro esse livro. Mas de que serve a luz? Essa foi a pergunta fundamental de Gramsci, de Pasolini. Porque a Itália, a Alemanha, os Estados Unidos, que atacaram 2 bombas atômicas e mataram milhares de japoneses em 5 minutos, essa gente não fez isso por burrice, essa gente fez isso por extrema inteligência. Então, de que serve a luz?
Não foram analfabetos que começaram a matar toda essa gente. Era gente que tinha universidade, faculdade. De tal modo que eu quero lhes dizer também aqui nesta noite, na minha cidade natal, para mim, como hablam os espanhóis, tanto lo hace, tanto faz que alguém tenha faculdade ou não tenha. Porque não é isso que vem desempatando o mundo. Tem gente com faculdade com alta consciência crítica, gente analfabeta com alta consciência crítica, e gente com faculdade fascista, inclusive gente doutora fascista. Meu querido Ricardo Santaella está aqui. Onde está o Ricardo? Está ali. Ricardo, querido, que alegria te ver. O Ricardo sabe, no seu ramo, eu sei pelo meu, o quanto de doutor fascista está por aí. E quem falar, eu sou de outra área, também pode falar da área, que a sua área também terá doutores fascistas. Enfim, vamos lá ver a luta sempre. Já tem professores fascistas, não é? Está prosperando. Bem, de que serve a luz? Perguntou Pasolini. No mundo que imagina que a luz esclarece, a luz da razão fez a conta de como matar o judeu de modo mais eficiente. Na bala, levava um tempo a matar, tirar o corpo, vir o próximo. Com a câmara de gás, matavam 50, no tempo que matavam um pela bala. E como faltava ferro, aço, para bala, era mais fácil fazer câmara de gás. Quem inventou isso não foi burro, foi doutor em química. Aqui tem gente de química ou não? Um ou outro. Só foi possível isso graças a químicos, que sabiam a tabela periódica e não só sabiam, ampliaram a tabela periódica. Eram cientistas da química, descobriram por lá uns elementos químicos que não brotam imediatamente na natureza, e eles foram, com muita experiência, descobrir. E então, a cada descoberta dessa dizia: isso aqui dá para matar mais rápido ainda. Vejam que é a ciência química. Não sobra nada nessa história. E Pasolini, então, foi ao túmulo de Gramsci pensar sobre isso. E no meio deste livro, eu quero recomendar a leitura a vocês, Pasolini, na década de 70, disse assim: a Itália não acabou com o fascismo. Isso chocou a Itália. Porque, tecnicamente, o fascismo acabou em 45. Um dia, nos meados da década de 1940, pegaram Mussolini e deram-lhe um tiro, os partisãs, e fizeram, inclusive, a exposição pública do Mussolini pendurado no ponta-cabeça. E todos disseram: acabou o fascismo porque acabou o Mussolini. E dizia Pasolini: continua igual. Apenas não falam do jeito que falavam antes. Vivem no subterfúgio. E o que é esse subterfúgio? O de sempre. Gente de bem. Direitos humanos para humanos direitos. E 500 coisas mais. Eu fiz essa investigação do Crítica do Fascismo para deixar um passo a mais em termos de teoria e um legado para o século XXI. Esse livro é o resultado de anos da minha reflexão. Na USP, em um dos anos nos quais eu defino a linha de pesquisa dos meus alunos e alunas, em um dos anos eu bati o martelo que eu iria ensinar aos meus alunos e alunas, aos meus orientandos e orientandas, sobre a crítica ao fascismo. Pois bem, esta investigação, que faz anos que eu desenvolvo, não me bastava que dela eu chegasse a um resultado banal, e aqui em Catanduva eu quero me permitir dizer a vocês que a maior parte de quem critica o fascismo critica de um modo banal, e é isso que eu fiz como toque inicial, arranque inicial
para mudar o eixo desta análise. Praticamente a maior parte das pessoas diz que o fascismo é devido à maldade das pessoas. Há pessoas más, por isso há fascismo. Isso é recorrente. Essa leitura eu vou transferi-la para conceito filosófico, é o que se chama de moralismo. Eu ponho uma lupa em cada indivíduo e pergunto: esse indivíduo é mau ou ele é bom? Tal pessoa tem boa conduta ou má conduta? Ela é potencialmente fascista ou não? Tanto assim que é uma espécie de fala muito presente nas pessoas, essa de dizer assim: eu não sou fascista. Então alguém sempre relembra, alguém sempre tenta argumentar, dizendo que ela não tem pendor para o fascismo. Exatamente disso eu quis sair e quis ensinar uma geração a pensar de modo filosoficamente mais apropriado. Que venha a ser esta leitura, que venha a ser esta visão. Não se deve ler o fascismo de modo moralista, porque até gente muito boa, em momentos fascistas, se torna fascista. Porque o fascismo não é um processo individual, é um processo social. Então, ele passa pelas pessoas. Imaginem ficar 4 anos sendo bombardeados por notícias fascistas. Até o melhor dos seres humanos é fascista, depois de 4 anos. Então, o problema não é aquela pessoa que ela diz se ela é ou não é fascista. O problema é a estrutura social que bombardeia o fascismo. E essa estrutura está intacta. Nada dela foi mudada. Por WhatsApp se levam os Estados Unidos e se leva o Brasil a qualquer posição a mais esdrúxula. Se amanhã alguém disser assim: creio eu que devo matar cigano deve morrer, em uma semana 1/3 do Brasil crê nisso. Senhoras e senhores, há uns 5 anos acreditavam que a Terra era plana. Qualquer coisa é possível. Não há hipótese de assunto que não se controle. De tal modo que o problema central do fascismo, então, não é o moralismo, o que uma pessoa pensa ou não pensa. O problema é que a estrutura social gera ou não gera fascismo. A outra resposta banal não é esta moralista, mas é do mesmo naipe, que é a resposta da ordem, que diz assim, é a resposta liberal: as instituições liberais postas salvarão o mundo do fascismo. Os tribunais, os bons e responsáveis estadistas. E, senhoras e senhores, essa leitura é uma leitura ignominiosa, porque no caso da Itália e no caso da Alemanha, as instituições cultivaram o nazismo e o fascismo. Não é que elas bloquearam, cultivaram. E no caso dos Estados Unidos, Trump aprontou o que quis e praticamente não encontrou resistência. E mais um detalhe: senhoras e senhores, que eventualmente estão junto com as mulheres na luta feminista, os direitos reprodutivos da mulher nos Estados Unidos foram as instituições judiciárias dos Estados Unidos que voltaram para trás com elas agora, por conta de uma série de nomeações do Trump. Então as instituições não têm salvado ninguém do fascismo, pelo contrário, têm cultivado cada vez mais isso. Então não é a moral nosso problema, tampouco são as instituições que salvam. O fascismo é uma estrutura social. E eu começo a desenvolver no livro a sistematização, eu proponho uma sistematização a respeito do fascismo. E essa sistematização, eu exponho uma lista de grandes pensadoras, grandes pensadores, cientistas sociais sobre o assunto do fascismo, gente da mais qualificada do mundo, Pachucanes, na Rússia, a própria Rosa de Luxemburgo, antes do fascismo e do nazismo, alertava para potenciais da Alemanha, da República depois de Weimar, que poderia levar a um extremo de reacionarismo, e tanta gente depois de então, até chegar aos tempos mais recentes, até chegar
aos teóricos da segunda metade do século XX, como Charles Berthelin, na França, e tantos outros mais. Eu quis deixar para o século XXI um legado de sistematização desses estudos e dessas descobertas. Porque eu percebi, nestes últimos anos, que essa grande ciência social contra o fascismo do século XX, que descobriu qual era a causa do fascismo e do nazismo, ela foi se perdendo porque os jornais, a televisão e as universidades do mundo, porque o conglomerado é o mesmo, não salva ninguém, a universidade é tão ruim quanto o jornal, tirando as exceções, isso é óbvio, porque aqui tem um jornalista com certeza. Você é jornalista ou não? Historiador. Então você apanha pela parte do universitário, não do jornalista. Não você, a tua profissão. Você se salva. Eu sei reconhecer pelo olho quem se salva e não se salva. São muitas décadas de fala. Bem, o que estou dizendo é que, via de regra, a Universidade do Mundo deixou de lado o conhecimento científico sobre o fascismo, e os jornais também. E a explicação passou a ser esta: mataram 6 milhões de judeus porque os soldados da Alemanha não tinham moral, ética, e mataram 6 milhões de judeus. Ou seja, é um problema moralista. E mataram judeus na Alemanha porque os juízes foram covardes e não disseram que não podia matar um judeu. Então foi um problema judiciário. E faz um século que a descoberta mais importante do pensamento crítico foi a de que o fascismo é uma manifestação do capitalismo. E essa é a descoberta que mais dói em todas as pessoas. E eu vi com o passar do tempo, no século XXI, que as pessoas foram se esquecendo desse conhecimento. Então eu quis dar um presente, um legado para o século XXI, que foi sistematizar um século dos mais avançados estudos sobre fascismo. E esses estudos todos arrancam do mesmo ponto: fascismo é um problema do capitalismo. Eu quis deixar esse legado para que então as próximas gerações tenham um guia para ler a esse respeito, e não mais tratem do fascismo como se fosse uma questão de pendor moral faltante de alguém, falta de ética de alguém. Este foi um propósito, deixar um legado. O segundo propósito foi avançar neste conhecimento. Um dos maiores filósofos da história, ele não é só um dos maiores filósofos do século XX, ele é efetivamente um dos maiores filósofos da história, foi um alemão dos meados do século XX chamado Max Horkheimer. Eu sei que tem gente aqui que lê os meus livros, inclusive de filosofia do direito, e há de lembrar de Max Horkheimer. Eu tenho alunos aqui, inclusive presentes, ex-alunos presentes. Eu sei que muitos vão me lembrar, falam muito sobre Max Horkheimer, que é o pai de uma corrente de filósofos chamada Escola de Frankfurt. Um grande núcleo de pensadores da Alemanha, a chamada Escola de Frankfurt. Max Horkheimer, um dia, revoltado com o fato de que as pessoas falavam do fascismo, dizendo assim: foi um erro, Hitler surgiu e a gente não parou a tempo, então não temos culpa, ele foi muito astuto. Horkheimer, na década de 1950, passados mais de 10 anos do nazismo, da queda de Hitler, Max Horkheimer, num texto que eu aqui trago no livro, traduzo do alemão para o português, Horkheimer assim diz: quem não puder criticar o capitalismo, não critique o nazismo. Quem não for capaz de falar contra o capitalismo, não fale contra o nazismo. Porque o nazismo é uma manifestação do capitalismo. E praticamente 90% das pessoas xingam o nazismo e o fascismo. E quase ninguém xinga o capitalismo. Então, quem não for capaz de xingar o capitalismo, não xinga o fascismo. Está fazendo um xingamento falso. Porque eu posso xingar aquele fascista. Só que se eu desmobilizo aquele fascista, resta a estrutura social do capitalismo que produz fascistas em série. Quem não for capaz de criticar o capitalismo, não critique o fascismo. Esta
é a divisa filosófica mais alta sobre o fascismo. Ela é praticamente intragável para o senso comum liberal da sociedade, que diz assim: o capitalismo é até bom, o problema é o Hitler, o Mussolini, etc. Então, senhoras e senhores, Horkheimer, para mim, é o primeiro dos quadrantes daquilo que eu chamo, e os senhores poderão ler 100 horas aqui no livro daqui a pouco, aquilo que eu chamo de teoria geral da crítica ao fascismo. Eu postulei fazer uma teoria filosófica geral sobre o fascismo. E o primeiro marco dessa moldura é o de Horkheimer. Só que eu lembro de um segundo marco. Então, eu dou régua e compasso, esquadro e compasso dessa medida filosófica. O segundo marco é um grego francês de nome Nikos Poulantzas. Este Nikos Poulantzas é um cientista social dos melhores que o século XX produziu. Por que ele é grego-francês? Porque ele era um dos grandes nomes da teoria grega, do pensamento filosófico mundial, nascido na Grécia, Nikos Poulantzas. E a Grécia, na década de 60 para 70, sofre um golpe militar, praticamente igualzinho ao do Brasil. Pouquinho depois do Brasil, a Grécia teve um golpe militar. Ele persegue todas as mentes esclarecidas da Grécia. Então vamos dizer, mas é assim? Sim, aqui no Brasil perseguiram Florestan Fernandes, que foi do Canadá, porque aqui não pôde ficar. Para dar um exemplo, podia fazer um rosário de exemplos. Podia fazer a história da perseguição de Catanduva. Sim. Já tem o suficiente para contar uma noite de história, vai aqui virar o mundo. E este Nikos Poulantzas era jurista, formado em direito, teórico de direito, e ele foi para a França, por isso que ele é grego francês, estudar com o maior filósofo do marxismo de todos os tempos, que foi Louis Althusser. Althusser era o mais destacado filósofo do marxismo de toda a história. Poulantzas foi para a França, no exílio, estudar com Althusser, e Poulantzas, no exílio, orientado por Althusser, ele então se dedica a estudar fascismos e ditaduras, porque ele viu que o Brasil estava em ditadura militar, a Grécia também, o Chile também com Pinochet, a Argentina também, 4 ditaduras salteadas, o Uruguai também, e assim uma série de países pelo mundo. Franco não tinha ainda caído na Espanha. Salazar só saiu da condição de ditador porque caiu da cadeira, bateu a cabeça e morreu, só, já era decrépito, e o sucedeu o seu braço direito, professor de direito, de nome Marcelo Caetano. O primo está aqui junto comigo, padece de um ambiente igual dessa gente. Enfim, sofremos juntos. Este Marcelo Caetano, era um grande jurista do direito administrativo português, se tornou ditador por sucessão do ditador original, que então ficou presidindo a ditadura fascista portuguesa até 1975, quando os soldados rasos fizeram a tal Revolução dos Cravos e enfiaram uns cravos nos canos das armas lá dos fascistas portugueses. Esse Marcelo Caetano, então, foi tirado do poder, esse ditador horrível dos portugueses, e então só lhe restava um país, só um país poderia receber Marcelo Caetano de braços abertos. Esse país foi o Brasil. E então ele veio aqui, recebido pela ditadura homóloga, recebido de braços abertos. E houve uma disputa, inclusive, para saber em qual faculdade de direito ele daria aula, se é de São Paulo ou do Rio. E então, no Rio de Janeiro, o ar era mais gostoso, enfim, o Rio é uma cidade melhor, enfim, então foi para lá. Escolheu a praia ao invés da poluição. E morreu em berço esplêndido no Rio de Janeiro. Então, senhoras e senhores, Poulantzas perguntou: o que essa gente faz
Está tudo quanto é lado com essas ditaduras. O que é o fascismo? E Poulantzas reflete a esse respeito, e eu trato de Poulantzas como sendo o outro quadrante deste livro. O primeiro é Max Horkheimer, o alemão. O segundo é o grego-francês Nikos Poulantzas. Quem vai à França, via de regra, escuta a pronúncia desse nome como Nikos Poulantzas, dado que a pronúncia francesa, via de regra, é oxítona. Então, Nikos Poulantzas. E este Nikos Poulantzas, ou Poulantzas, assim diz: não se deve chamar a todo fenômeno de extrema-direita de fascista. Isso nos parece uma espécie de banho de água fria, porque o do Horkheimer é o seguinte: quem não for capaz de falar contra o capitalismo, não fale contra o fascismo, porque o fascismo é uma manifestação do capitalismo. E Poulantzas parece falar o contrário. Tanto é que faz 50 anos, todos os grandes filósofos do mundo dizem: há duas leituras científicas sobre o fascismo. As melhores, a de Horkheimer e a de Poulantzas, e elas são opostas. Pela primeira vez no mundo, eu fiz uma junção de duas teorias e tirei daí uma métrica das duas, de comparação. Porque Poulantzas diz assim: não são todos os fenômenos de extrema-direita que são fascistas. E ele diz: Salazar fica em cima da navalha para saber se é fascista ou não. Ditaduras militares são horríveis, mas tecnicamente elas não são a margem extrema do fascismo, elas são uma margem intermediária. E se eu chamar a qualquer fenômeno de fascista, depois eu perco a embocadura, eu perco a palavra para aquilo que é fascismo mesmo. Então, se a primeira pessoa que sai por aí dando tapa na cara do outro disser fascista, o que dirá um regime de exceção? O que dirá um genocídio de um povo originário? Também não vim falar do Brasil, só estou dando exemplos alemães. A ideia é nunca incomodar, só... A Alemanha me dá exemplo para um ano. A Alemanha do Hitler. O dia que eu tiver intelectualizado, eu uso o Trump. Para que falar do filho se eu posso falar do pai? Não é isso, mais ou menos, a lógica? Obrigado pela água. Tive sede, me deste de beber. Tem lugar que eu espero a pessoa beber junto comigo, só para saber se não me mata. Né? Mas aí isso é de confiança. Você não quer beber dessa água também? Em Ribeirão, ela aparece no meio da rua, tinha 300 pessoas e o cara veio com um copo d'água. O que é isso aí? Eu falei: água. Eu falei: toma também. Não sabia que era a pessoa que estava trazendo água, mas aqui eu estou bebendo uma água boa. Bem, não vou fazer propaganda da água, porque nem eu sei o que é, mas enfim. É da Coca-Cola, tem razão. Bem, não tem vanado, então não vou fazer propaganda, não contribui nada para a minha região. Bem, Poulantzas me faz um alerta extraordinário. Eu tenho que tomar cuidado com o fascismo. Eu resisti e resisto muito a colocar a métrica da régua de fascismo aos fenômenos da extrema-direita do mundo hoje. Porque esta medida exige, inclusive de nós, uma organização social profundamente distinta dessa que temos. Eu gostaria de lhes alertar que precisamos identificar especificamente o que são os fenômenos do fascismo para saber quais armas nós usamos para cada situação. Só que precisamos lembrar que qualquer fenômeno da extrema-direita é o horror. Então a quantidade de horror não me faz diferença. Só mataram Yanomamis. Para mim isso não é só. Só matou um. Não. A questão decisiva
é entender o modelo de sociabilidade. E aí, então, eu desenvolvi essa teoria geral da crítica do fascismo para poder deixar para o século XXI, para as minhas alunas, meus alunos da USP, mas minhas alunas e meus alunos do Brasil inteiro. Eu tenho ex-alunos, mas eu sei que tem muita gente que me lê, e quem sabe até daqui eu terei, inclusive, futuros alunos de pós-graduação, coisa assim. Eu quero lhes dizer que é preciso um alerta enorme com esses fenômenos da opressão extremada. Por isso, para mim, Max Horkheimer é um quadrante pelo qual se inicia a crítica do fascismo. O fascismo é uma margem sempre possível do capitalismo. Quer dizer que todo capitalismo a todo momento é fascista? Não. Mas quer dizer que sempre será possível essa margem. Não tem nada que impeça a sociedade de chegar a esse momento de horror. Nada. Mas enquanto a sociedade parece boa, razoável, senhoras e senhores, eu fiz questão de trazer aqui, por 2 vezes dentro do livro, eu trato dele, um dos grandes teóricos do século XX, eu estou falando aqui agora também para quem é da economia, da sociologia, da história. Um dos maiores teóricos do século XX foi um polonês, que até a década de 70 ele era efetivamente um dos maiores economistas que o mundo conheceu. Depois, na década de 1980 para frente, com o neoliberalismo, ele foi começado a ser deixado de lado, e aí a geração dessa meninada que está aqui nunca ouviu falar dele. Infelizmente. Um polonês de nome Michał Kalecki. Ninguém daqui tem essa idade, mas quem fez faculdade na década de 60 e 70, ninguém aqui tem isso. São todos jovens. O Roberto pinta a barba de branco, inclusive, é um propósito dele. Fazer charme. Naquele tempo, Kalecki era considerado um dos maiores economistas de todos os tempos. Mas daí vem essa leitura liberal e foi deixado de lado. Kalecki escreveu o seguinte: todo governo que parece progressista e que anuncia uma possibilidade de pequena melhora para a sociedade, ele joga água na semente do fascismo. Esta é uma descoberta chocante. Por 2 vezes no livro eu trato de Kalecki. Uma vez quando eu falo do nazismo e outra vez que foi a minha conferência inaugural do Seminário Internacional que eu organizei na USP, em São Paulo, sobre o fascismo. No qual, inclusive, trouxe muita gente do exterior, inclusive o meu querido amigo Carlos Buriti, de Angola, querido amigo meu e do Alex, meu irmão que está ali, que falou do fascismo português, dado que Angola foi colônia de Portugal. Pois bem, eu falo de Kalecki 2 vezes. Kalecki diz assim: eventualmente, governos frágeis de esquerda são os grandes contribuintes do fascismo. Isso é chocante. Eu quero lembrar disso. Governos que não afrontam o capitalismo e não transformam o capitalismo, não batem no capitalismo, nem fazem revolução, esses governos jogam adubo na semente do fascismo. E qual foi a descoberta central de Michał Kalecki, o polonês? Ele, que era polonês, viu uma Polônia desgraçada na primeira metade do século XX, que foi tomada pela Alemanha, só que conseguiu ter a proeza, não foram todos os países que foram assim, a Polônia teve a proeza de ver o seu povo pobre, boa parte dele, observando a Alemanha nazista invadindo o seu território, de espada na garganta do polonês, dando tiro a esmo, e os poloneses, não todos, em maioria, não totalidade, mas em maioria, bateram palma para Hitler. Porque os poloneses são um enclave católico do norte da Europa protestante. E são reacionários, em boa parte. E então, quando chegou Hitler, ele disse assim: vou matar judeus. A orientação cultural e moral do cristão era matar o judeu.
que não é cristão. Essa gente de bem que vocês conhecem tanto aí. Então, senhoras e senhores, os poloneses, em boa parte, pobres, bateram palma no nazismo. E o nazismo foi destruindo a Polônia. E o polonês batia palma. É algo inconcebível. E isso se repetiu em todos os países. O povão batia palma para quem tirava os seus direitos. O povão batia palma para quem tirava a sua condição material. E o povão aplaudia o seu opressor. Vocês vão dizer, puxa vida, é um fenômeno só do meado do século XX. Não preciso tirar a conta do presente. E Kaleck disse assim: o pior inimigo disso são os governos liberais de esquerda, não socialistas. Porque eles dão uma migalha para o povo, migalha, e mantêm o capital bem alimentado. Só que aí descobre Kaleck o seguinte: quando um país governado por uma esquerda liberal aumenta a condição salarial, gira a economia capitalista. Porque se a pessoa ganhava 1.000 e passa a ganhar 1.300, esses 300 ela gasta aqui nesse mercado, na loja da esquina, compra uma cama em outro lugar, pinta na parede, o pintor então tem emprego e etc e tal. Então dar uma migalha para o povo, que é o que faz a esquerda, via de regra no mundo, faz com que a economia capitalista se ative. Ato contínuo, o desemprego abaixa. Porque vai ter pintor pintando parede. Só que aí tem 5 senhoras que economizaram dinheiro para pintar a sua parede. E só tem 2 pintores na cidade. Quando a economia vai mal, 2 pintores para nenhuma parede. Quando a economia vai bem, 2 pintores para 5 paredes. Resultado, o pintor cobra mais. Pinta a minha parede primeiro, só se vai pagar mais. E com isso, esta máquina vai diminuindo o desemprego. Aí diz Kaleck a seguinte tese: em sociedades capitalistas nas quais a esquerda deu uma migalha e o desemprego baixou, ato contínuo vem fascismo. Porque ele diz assim: então o pobre pela primeira vez, que morava, para dizer nos termos do velho Luiz Gonzaga, se tiver aqui alguém do Nordeste, depois levante a mão. Está aqui. De onde já é? Salvador. 10 da classe média, que são vocês mais ou menos aí. O rico tem uma mansão. 10 não tem mansão, mas tem uma casa de reboco, uma sala de reboco pintada. Aí um dia, a centro-esquerda aumenta o salário das pessoas 10%. O pobre pinta o seu reboco. Qual é a diferença da classe média para o pobre? A casa de reboco pintada. E agora o pobre tem casa de reboco pintada também. Mas talvez haja uma diferença cultural, porque a classe média tem livros, a classe média não tem livros. Mas talvez haja uma diferença estética, porque a classe média escuta Mozart. A classe média não escuta Mozart. Nem na Polônia, nem na Alemanha, no começo do século XX, tampouco nos Estados Unidos. Vocês achavam que eu ia falar em Brasil? A classe média escuta country music. Lá em Houston, ou Dallas, no Texas. Vocês acharam que eu ia falar em outra cidade? Não. É country universitário. É outro. Pois bem, não tem nada que identifica culturalmente o status social de alguém a mais do que alguém, a não ser dinheiro. Numa sociedade capitalista, a única marcação social de diferença efetiva é o dinheiro. Só. De tal modo que um tem a sala de reboco sem pintar e o outro tem a sala de reboco pintada. E aí, quando a esquerda abre a janela de capitalismo inclusivo, que é o capitalismo liberal de esquerda padrão dos últimos 50 anos, Partido Democrata dos Estados Unidos, tantos pelo Brasil, pelo mundo, o pobre eventualmente pinta a parede. O Brasil só teve uma situação de pleno emprego. Pasmem, o ano de 2013.
Neste ano, pela primeira vez, houve uma vinda massiva de irmãos e irmãs do Haiti para trabalhar no Brasil. Porque pela primeira vez, a brasileira não quis mais ser empregada doméstica. Ela conseguiu emprego no mercado. O ano de 2013. Na hora que isso aconteceu, no outro ano veio a virada. Então disse Michal Kalec: a esquerda, quando dá migalha e não faz a transformação estrutural do modo de produção, ela gesta o fascismo. Porque na hora que a diferença relativa entre classes é relativamente zoada, é só relativamente zoada, a diferença é um reboque de parede. Ou então, na forma brasileira, que os senhores conhecem bem, agora pobre frequenta o aeroporto. Eu fundei a Faculdade de Direito Zumbi dos Palmares de São Paulo, Faculdade do Movimento Negro. Não tinha ninguém para montar essa faculdade, o Movimento Negro me pediu, porque todo mundo cobrava R$200 mil, e me perguntou: o senhor pode fazer por menos? Eu falei: sim. Perguntaram: quanto o senhor cobra? Eu falei: 0. E fiz de graça esse projeto para eles faz 15 anos. Na hora que se vê negras e negros na universidade, e o filho do playboy também faz universidade, qual é a diferença que demarca então uma coisa da outra? Acabou. E então, disse Kalec: nesta hora vem o fascismo, porque eu tenho que fazer voltar as coisas à sua marcação original. Só houve uma vez na história que o movimento feminista do século XX logrou grande êxito, foi na Alemanha da década de 1920. Só teve uma vez na história que o movimento LGBTQIA+ logrou grande êxito, foi na Alemanha da década de 1920. Berlim era uma festa. 10 anos depois, Hitler. A família, a moral, os bons costumes. Porque eram 5% de elementos representativos que gozavam em Berlim. E o pobre do interior da Alemanha, e a mulher do interior da Alemanha, ouvia falar que a mulher em Berlim era emancipada. E ela, se olhasse do lado, o seu marido matava, no interior da Alemanha. E aí alguém dizia: você é uma trouxa, você é uma otária. Em Berlim, a mulher faz o que quer. E olhem a opressão em cima da mulher do interior da Alemanha, que se olhasse do lado era chamada de prostituta, e ao mesmo tempo, para uma mulher de Berlim, ela era uma idiota, reprimida, e é verdade. Resultado: essa mulher reprimida no interior da Alemanha, o homem reprimido no interior da Alemanha, desejaram o fim do feminismo, porque oprimia quem não podia gozar, que alguém gozasse. Se ninguém goza, observem que o gozo se torna melhor, porque nem eu, nem o outro. Agora, ele sim, eu não, isto é inconcebível. Então a marcação da diferença é a base do capitalismo, de tal modo que todo mundo procura uma diferença totalmente sua. E alguém vai dizer: mas qual é a diferença que o pobre tem para dar? Eu orientei uma tese especial e brilhante da minha querida orientanda Thaís Leite, que é a reflexão mais avançada sobre crítica do feminismo liberal. Pois bem, qual é a grande tese do pensamento contemporâneo? O dia em que o homem é pobre e não tem nenhuma marcação mais de diferença, só lhe resta uma coisa: o seu lar com a sua mulher. Ele só trabalha fora de casa, ela trabalha fora de dentro. Então, alguma marcação há. Os senhores vão dizer: mas é minúscula perto daquela do banqueiro. Sim. Só que imaginem que é esta rede de demarcações de desigualdade, e um dia alguém resolve não acabar com a rede, mas subir 1 grau dentro da rede. E quem tinha esta demarcação daqui perdeu para esta, e o resto continua igual. Ou seja, o dia em que a esquerda resolve aumentar salário e não expropriar o banco, o dia em que a esquerda resolve dar incremento de auxílio para um grupo específico e não expropriar o latifúndio, no outro dia vem fascismo. Toda vez que vem governos que prometem pequena melhoria, a contínuo vem fascismo. Querem um exemplo da pequena melhoria? Não vou falar de Brasil. Obama parecia prometer pequenas melhorias. Seu sucessor, Trump,
Porque ou se altera estruturalmente o regime social, ou não tem escapatória. Quando Mao Tse Tung na China resolve dizer todos vão comer e todos vão vestir o que tiver para vestir, acabou a ideia de dizer, mas meu terno é da marca tal. É o que tem. E um dia que ficar muito rico, então escolhe a cor que queira, mas enquanto é a cor brim padrão. Nesse dia acabou a demarcação, só que da base pela qual nós fazemos melhoria do capitalismo via consumo, Kaleck diz, isto gesta o fascismo. E só eles vejam que foi o que o Brasil teve de solução nas décadas de 2000 e 2010. Aumentar um pouquinho o salário, manter o banco por cima, manter o latifúndio explorando o Brasil, nos Mato Grossos da vida, apenas não chicotear o trabalhador. Está aqui um procurador de justiça, mas procuradores do trabalho, que iam fiscalizar as condições de trabalho, um levou um tiro em Minas Gerais, não estou mentindo, um morreu. Lembra disso, né, Pedro? Faz uns 15 anos. No Naí. Então, não chicoteando o trabalhador, não importa. O que importa é que o latifúndio cresça. Estou lhes dizendo que na base disso, a extrema-direita vem um pulo. Aí os senhores viram, mas o dragão saiu 1 metro do nosso bafo. Verdade. O que fizemos nós com o latifúndio? Nada. O que faremos nos próximos anos? Nada. O que fazemos nós contra os bancos? Nada. Quebrou o americano outro dia e seus donos tomaram a Eletrobras para si. O que fazemos em favor da Eletrobras? Nada. Então, senhoras e senhores, esta solução da esquerda liberal, ela não caminha a sociedade para a transformação. Ela só gesta mais ressentimento para na próxima curva da esquina virem com tudo novamente. Há 100 anos foi assim, agora é assim. Pinochet foi assim porque Salvador Allende prometeu que o pobre ia melhorar e o pobre melhorou 10%. Na hora de melhorar 11%, a direita veio e matou Vitor Jara e tanta gente mais no Estado Nacional de Santiago. E Vitor Jara, inclusive, era o maior violonista que a América conheceu. Fizeram, inclusive, o favor de pegá-lo, que era o maior músico do Chile, puseram no meio do estádio, cortaram uma mão, cortaram a outra e depois mataram. Dado que era violonista. Os senhores vão dizer, isso foi no tempo de 1200? Não, 1973. Feito por gente que não teve curso de formação militar, melhores militares que tinha no Chile. O Salvador Allende talvez tenha sido golpeado por gente que ele nunca viu. O seu ministro do Exército golpeou o Salvador Allende. Ele escolheu. Isso para dizer também que essa história de acordo, concórdia, vamos fazer as pazes e ficar amigos, deu nisso. Pinochet foi escolhido de Allende e ele deu um golpe. Cria cuervo e ele come los ojos, como se diz em espanhol. Eu estou contando isso não porque eu gosto de Allende só, é porque é igualzinho ao nosso tempo. E também porque Kaleck está aqui dizendo a gente não saiu do lugar. A esquerda do Brasil é uma esquerda que defende incremento de melhoria. Não tem um para falar em socialismo. Não tem um. É tudo assim. Eu quero um aumento de 5% disso. Eu quero fazer aquilo. Resultado. A gente pega uma estrutura totalmente marcada pela exploração, pela dominação, e a gente esgarça 10%. Ou seja, senhoras e senhores, Horkheimer está certo. Quem não puder falar contra o capitalismo, não fala do fascismo. Porque quem falar contra o fascismo tem que dar a solução. E a solução não é aumento salarial, é o fim da exploração dos seres humanos na base de salário. O problema do meio ambiente do Brasil não é falta de lei ambiental. Eu estou vendo uma série de advogados e advogadas por aqui, muitos desses foram meus alunos. Não falta lei ambiental. O primo pode dar um curso de lei ambiental que fica 1 ano lendo portaria. Não falta. A questão decisiva é que, enquanto houver propriedade privada da terra, o dono daquela terra faz o que quer.
Ou seja, o problema é a propriedade privada. Imaginem o que seria o mundo se todas as terras fossem de todas e todos nós. E nós disséssemos assim: na beira de Catanduva eu quero floresta. Aí passa 2 quilômetros para plantar horta. Ah, mas e a cana? Cana eu não quero. Certo? Nós mudaríamos nosso jeito de ver o mundo. Só que para fazer isso, a terra tem que ser de todos e todos. E o que a gente pleiteia? A gente pleiteia no máximo quando a gente gosta do pobre, que o pobre, na hora que vai cortar cana com o rico, tem água gelada. E isso é considerado de esquerda, porque a direita disse: está exigindo demais e onde já se viu. O doutor Santaella está dizendo que está tendo muita ler por causa do facão, e ele é muito exigente, que o certo é pegar o facão do jeito que for. Não é mais ou menos assim a base da ideia? Estou arredondando com tintas grossas, mas é daí para pior. Não estou mentindo. Então, o que estou lhes dizendo? Eu tinha curiosidade de perguntar quantos médicos há aqui, mas não vou fazer essa pergunta, porque eu queria fazer uma sociologia da esquerda cataduvense, mas eu vou na esquerda. Tem mais de 10? Olha. É isso aí. O Lula é de Rio Preto, então não está contando. Você está inflando a estatística do errado. É isso aí. Então, prezados e prezadas, olhem como um homem como Kaleck é um pensador fundamental e nós esquecemos. Não tem que reformar no mundo que é errado. Não tem hipótese de reforma. Eu preciso mudar o mundo. É por isso que eu escrevi este livro e levo esse livro para vocês e para o nosso tempo. Eu tenho uma expectativa muito grande de que vocês possam, a partir daqui, aumentar a sua energia de transformação social. É disso que se trata. Há 50 anos o Brasil e o mundo, quando querem melhorar alguma coisa, melhoram uma migalha dentro das instituições. Só. Vocês acreditam em eleições e não na mobilização social. Vocês, alguns, não estou xingando todo mundo. Também não estou tirando o xingamento. Nosso tempo crê nisso. De tal sorte, senhoras e senhores, que é chegado o momento de dizer que o problema do fascismo não pode ser mais lido como moral faltante ou instituição insuficiente, mas como natureza da reprodução econômica do modo de produção capitalista. Enquanto houver um explorado no mundo, o mundo é injusto. Eu quero concluir essa minha fala dizendo da razão pela qual este livro vem a lume agora. Eu nunca me conformei com o fato de que o mais alto pensamento filosófico houvesse regredido, e é disso que se trata, nos últimos séculos. Eu tenho alguns aqui que são meus alunos, foram meus alunos de muito tempo, outros que já viram minhas aulas na USP de São Paulo, mas os que não viram essas aulas eu vou dizer aqui. Todo ano eu começo meu curso, vou começar agora em março, na USP, dizendo que o primeiro grande pensador sobre a sociedade foi Platão, que disse que uma sociedade só é justa quando a comida for igual para todo mundo, cada qual pega o que quer. Igual. Não é que todo mundo vai comer 1,7 gramas daquilo. Sem pagar. Todo mundo trabalha e todo mundo toma aquilo para si. E Platão, no livro chamado A República, que muita gente considera que é a primeira grande obra da história do pensamento político, ele diz: os mais sábios devem governar a sociedade, não a opinião da maioria. Porque chamaram o povo e perguntaram: vocês querem que Sócrates morra? O povo disse sim. Um dia, um tal Pôncio Pilatos, eu vou falar de Bíblia aqui, que o Dr. Hélio me pediu. Ele disse: fala da Bíblia, que pega bem. Bem agora, acho que o Francisco ligou para ele, o Papa. É um fio cruzado. Bem na hora da piada se perdeu.
Um dia um tal Pôncio Pilatos, muito esperto, disse assim: eu vou perguntar para o povo quem o povo quer que morra. Um tal de Jesus, que se diz rei dos judeus, e um ladrão, de nome Barrabás. O povo escolheu que morresse Jesus. O povo escolheu que morresse Sócrates. O povo do mundo vota no Trump. Votou nessa senhora da Itália, cujo nome eu não sei. Etc. Votou no Jânio Quadros, enfim. Só para dar um exemplo do Brasil. E votou no Jango de vice, que o pior de tudo é que métrica é essa pela qual ganha o Jango para presidente e o Jango de vice, que é uma espécie de esquizofrenia, do entendimento, mas assim foi em 60. E então, Platão assim diz: não é a opinião do preconceito do povo que faz o mundo ser melhor. A democracia, no final das contas, é o preconceito da maioria governante. Deveria ser o governo dos sábios. E tem uma página da República na qual Platão diz: e tem uma classe que não tem especial ciência e não deve nunca governar, a classe de quem tem a arma na mão. Isso está na República, 2.500 anos atrás. O que estou lhes dizendo, efetivamente, é que esta obra do saber humano, espetacular, ela orienta o nosso tempo. Outra obra do saber humano foi a de Aristóteles, a política, quando ele descobre que o homem é zoon politikon, animal político. Maquiavel é outro gênio da história, quando descobre que entre uma letra da lei e uma pedra tacada na cabeça de alguém, a pedra equivale. E vocês, estou falando agora mais para a molecada da geração do século XXI, geração que acredita nas instituições, crê que a eleição salvou o mundo, crê que a caneta mudará o mundo, e alguém tem, não é uma pedra, alguém tem a pólvora, coisa que no Maquiavel não tinha. Então, senhoras e senhores, entre a pólvora e a caneta, não tem constituição do mundo que vale. Inclusive, falando mais uma vez aqui de juristas, um fascista que andou por aí que disse: um cabo e um soldado acabam com o STF, isso é horrível, mas pasmem, é sério. Com mais uns tantos idiotas, tiraram a cadeira do ministro do lugar. Então, não é mentira. A caneta só salva se a bala estiver junto. Na dissociação de bala e caneta, vai a bala. Um dia eu dei uma entrevista e a pessoa disse: como é que o senhor pode provar isso? Eu disse: olha, um tal Bezerra da Silva, que nem filósofo é, estou falando de Platão e Aristóteles, de Maquiavel. Um tal Bezerra da Silva disse: uma pessoa com um revólver na mão é um bicho feroz, sem ele muda de voz. Então, os senhores percebem que esse homem é mais filósofo que quem diz assim: é preciso fazer valer as leis. Como se elas valessem porque estão na tinta da caneta. De tal modo que essa gente foi maravilhosa. Um dia eu quero falar de mais um dessa história, e eu ensino para os meus alunos na USP. Um dia um tal João Jacó, mas em francês é mais bonito, Jean-Jacques Rousseau, ou João Tiago, Jacó e Tiago é o mesmo nome na origem, as pessoas não entendem como é, mas é Iaco, Santiago e Jacó e Tiago é o mesmo nome. Um dia esse Jean-Jacques Rousseau era pobre, paupérrimo. O seu amigo Diderot, esse também era da pesada, que nem a gente aqui, esse Diderot escreveu umas coisas contra o rei da França. Está tudo errado, precisa mudar o mundo, fazer uma revolução francesa. Foi preso. Mandaram esse Diderot para 100 quilômetros de Paris, numa prisão, para ninguém ver. Nenhum amigo foi visitá-lo, que também é uma coisa frequente essa, enfim, os amigos trocaram de calçada. E Jean-Jacques Rousseau era pobre e disse: eu vou visitar o meu amigo Diderot na prisão. Só que ele era pobre, paupérrimo. Ele foi andando naquela estrada de terra 3 dias.
Na hora que estava um dia e meio de estrada, vem uma folha e bate na testa do Rousseau. Ele tira a folha, era um impresso, dizendo assim: a Academia de Ciências da cidade de Dijon, em França, dará um prêmio para quem escrever o melhor livro provando a causa da origem da desigualdade entre os homens. Quem explicar por que o ser humano é desigual ganhará um prêmio. Ele era pobre, passando fome, tinha 5 filhos para criar. Ele continuou o caminho e foi pensando: por que o mundo tem pobre e rico? Chegou lá na prisão, Diderot era grande filósofo francês junto com ele, o homem que fez a enciclopédia, uma enciclopédia. E então, Rousseau contou assim para Diderot: eu vi aqui um concurso de um prêmio, eu vou escrever um livro, A Origem e o Fundamento da Desigualdade entre os Homens. Diderot, vê se a minha tese está certa. Contou a tese, Diderot falou: a maior tese já pensada no mundo. Ele saiu da prisão e escreveu o livro. Livro que vocês não aprendem mais na faculdade. As faculdades reacionárias não ensinam mais Rousseau, não ensinam mais Platão, Aristóteles, Maquiavel. Só ensinam: não mexa no meu queijo, meritocracia, empreendedor 2.0, qualquer coisa assim. Se houver aqui algum da DM, já apanha por tabela. Não você, na sua faculdade. Você é uma exceção por estar aqui, inclusive. Pois bem, Rousseau, um dos maiores filósofos da história, disse: Deus, quando fez a terra, nunca fez um muro e uma cerca. A terra era de todos. Imaginem que era Catanduva há 150 anos. Eu contei para vocês que eu fiz a conferência do centenário em 2018, então em 1918. Imaginem que era Catanduva em 1890. Não tinha nada. Mato, quem vai dizer? Havia índios, os povos originários, que foram tão exterminados que a gente não sabe nem qual é o povo originário de base de Catanduva e Rio Preto. Há quem repute que sejam kaiowás. Olhem onde está o nosso estágio da antropologia. Há quem repute que em Rio Preto e Catanduva andavam kaiowás. A gente não tem nem sequer registro. Porque Catanduva se dignou a achar mais facilmente osso de dinossauro de 40 milhões de anos do que ossos indígenas de 150 anos. Porque o osso de dinossauro dá um baita museu se eu construir um dinossauro inteiro. E um índio, na linguagem popular, não dá nada. Pois bem, o Rousseau disse: nunca teve terra nem muro no mundo. Então, por que hoje o mundo tem umas pessoas que são donas do mundo? Os latifundiários do Brasil são 0,01% do Brasil. Catanduva tem 120 mil habitantes. Se eu faço a conta de quanto é 0,01%, é o número de latifundiários que tem em Catanduva. É 0,01%, não é 1%. É 0,01%. Por que essa gente é dona da terra? Disse Rousseau. Porque um dia a terra era de todo mundo andava nela, comia o que tinha, bebia o que tinha, caçava o que tinha. Um dia chegou uma pessoa mais esperta que a outra, mais forte que a outra, passou uma cerca e disse: isso é meu. E aí conclui Rousseau: e encontrou pessoas tão idiotas o suficiente para acreditar nisto. Neste dia foi fundada a sociedade civil, de quem roubou a terra que era de todos primeiro. A nossa sociedade é estruturada no roubo. Há 150 anos isso aqui era a terra dos índios, provavelmente kaiowás. Hoje é de 5 pessoas. Quem roubou primeiro pegou para si. E esse roubo continua no meio da Amazônia. O roubo originário. E o que faz o direito e o povo da ciência? Marques serve la luce. O povo da ciência bate um carimbo e diz: está registrado no cartório, quem não registra não é dono, é seu. Para isso serve o direito, para dar para alguém o que é seu. Esse foi o Rousseau. O outro senhor dos senhores foi Marx, que então diz: isso que o Rousseau disse foi lá no dia do passado, porque no presente como é que se mantém o roubo? Quem produz a riqueza do mundo é a classe trabalhadora. E essa riqueza fica com a classe trabalhadora? Não. A riqueza fica com o capitalista. Platão, Aristóteles, Maquiavel, Rousseau, Marx são alguns dos grandes pensadores da humanidade.
E toda essa gente foi sendo esquecida em favor de pensamentos ridículos, em favor de metafísicas as mais esdrúxulas, em favor do respeito às instituições, e até a esquerda entrou nisso. Dado que a esquerda do Brasil e a dos Estados Unidos, o Partido Democrata lá e toda a esquerda do Brasil é antimarxista. Defende o capitalismo inclusivo. Defende o capitalismo representativo, ou seja, uma migalhinha no meio da estrutura da tragédia. Senhoras e senhores, toda a minha história de filosofia, toda a minha produção que fiz pelo Brasil, pelo mundo, por esses livros que foram traduzidos desde o espanhol até o francês, inglês, o russo. Eu ia no passado para a Rússia lançar o livro, e aí veio a guerra, então não fui, mas até por lá os amigos do Vladimir fizeram traduzir o meu livro. Não é o Lenin, infelizmente, é o outro. Pois bem, por todos esses anos, eu não me conformei que nós pensássemos o nosso tempo fingindo que um remendo conserva a nossa estrutura de vida. Nós somos todas e todos iguais. E na prática, o mundo nos fez todas e todos totalmente desiguais. Um cortará a cana e tinha um potencial intelectual magnífico. O outro dá aula e o seu potencial intelectual é quase zero. Calhou de passar na prova. Porque numa prova que tem A, B, C, D, se a pessoa tiver sorte de jogar na letra A, 20%, 25% ela já acertou só de arranque. Aqui a Luciana, querida minha, que conhece bem a estrutura de como funciona a educação. A Jussara também, Marildo e todo mundo mais que sabe muito bem daquele tempo. Então, senhoras e senhores, gostaria de lhes dizer que é chegado o momento no qual o nosso tempo histórico precisa e dará um salto intelectual. É por isso que eu publiquei esse livro, para que então o século XXI não mais dê a resposta. O fascismo é falta de vergonha na cara, é coração duro, falta de inclinação moral, dói para nós. Esta é a nossa estrutura social. Enquanto um ser humano for explorado, o fascismo é um potencial enorme. Ele não acaba. Gostaria de lhes falar de flores. Não posso falar de flores no mundo que é do horror. Não tenho esse direito. Eu adoraria falar de coisas leves. Eu quero concluir esta fala dizendo que num texto no qual de ponta a ponta eu falei dos maiores filósofos do mundo sobre o fascismo, que é um fenômeno da Itália e da Alemanha, em uma página do livro está Catanduva, o que para mim, inclusive, me tocou muito o coração, porque nas minhas milhares de páginas que eu escrevi na vida sobre forma política, forma Estado, reprodução social, ideologia, capital, não entra a palavra Catanduva, porque não é um assunto, e aqui entrou. Eu fiz questão de escrever um texto que fala disso. Mussolini, tudo que ele fez de fascismo, ele aprendeu com o primeiro fascista do século XX, que não foi ele. Ele é uma espécie de sucessor de um homem que 5 anos antes dele foi considerado o maior italiano daquele tempo, e ele inventou o fascismo 5 anos antes. Foi um homem que nunca fez uma guerra, era um poeta, e não era qualquer poeta, era o maior poeta italiano do final do século XIX, início do século XX, porque no final do século XX, na minha opinião, é Pasolini, mas este do final do século XIX, início do século XX, o dia que inventaram um avião, ele era o maior poeta da Itália. Imagine ser o Carlos Drummond de Andrade fazendo isso. Este sujeito inventaram um avião, ele tinha 40 e tantos anos, ele disse: eu vou ser o primeiro italiano a aprender a pilotar um avião. E aprendeu. Era o maior poeta da Itália. Um dia, a Itália entrou em guerra com a Áustria, é a Primeira Guerra Mundial. Ele pegou esses aviãozinhos tecotecos daquele tempo, 1915, e falou: eu vou bombardear a Áustria. E nunca alguém havia bombardeado um país. O avião não aguentava sequer uma bomba.
E esse sujeito pegou um avião, saiu do norte da Itália, 4 horas depois estava em cima de Viena. E então ele resolveu abrir uma comporta do pequeno avião e despejou um bombardeio em cima de Viena, não de bombas. Ele era o maior poeta da Itália, ele fez um poema para os austríacos dizendo: troquem de lado, matem o seu rei e venham para o lado da Itália, porque a Itália que é boa. Tacou poemas por Viena, e os vienenses nunca viram um avião por cima dele sequer, tacando papel. 4 horas depois estava na Itália e se tornou o maior líder da história da Itália. Um homem pegou um avião e tacou bombas de poemas em cima de Viena. Esse homem, 2 anos depois, foi para a Iugoslávia, que é vizinha da Itália, mas não é a Itália. A guerra havia acabado, a Itália na guerra, o Tratado de Paz dizia: a Itália não pode pegar nenhum pedaço de território de nenhum outro país, sob risco da guerra voltar toda. Este poeta pegou um outro avião, foi para uma cidade da Iugoslávia, aí tacou bomba mesmo, e pegou essa cidade, essa cidade da Itália. Mandou avisar o rei da Itália que ele havia conquistado uma cidade da Itália. O rei da Itália disse: eu não posso pegar um território. Voltam todas as potências contra mim de novo a guerra. E então, dado que a Itália não pôde aceitar a cidade que ele bombardeou, ele disse: se a Itália não quer a cidade, eu não devolvo para a Iugoslávia. Eu serei il duce dessa cidade. E ele inventou o fascismo nessa cidade que a Itália não pôde receber. Este poeta, no dia que ele tomou a cidade, chamada Fiume, ele foi para os balcões do primeiro andar da prefeitura de Fiume e disse: agora isso aqui é um estado e eu sou il duce, o duce de Fiume. Levantou a mão, fez assim, e o povo inteiro fez assim. Ele inventou o gesto nazista. Em 1919, 22, 3 anos depois, Mussolini fez a mesma coisa, quando ele fez essa marcha idiota por Roma, subiu no quilinário do primeiro andar, do balcão e fez assim. 15 anos depois, um mais idiota ainda, porque este sim era inculto ao extremo, chamado Adolfo Hitler, fez a mesma coisa na Alemanha. Esse primeiro italiano que fez isso, o nome dele é Gabriele D'Annunzio. Gabriel D'Annunzio, porque em italiano se escreve Gabriele. Ele fez isso em 18. Em 20, numa cidade que tinha 2 anos, eu falei que eu fiz a conferência dos 100 anos, que era de 2018, é 1918. Em 1920, uma cidade de 2 anos, chamada Catanduva, no meio do mato, tinha por maior grupo de imigrantes os italianos e resolve fazer uma associação italiana. E dão o nome a essa associação de Gabriele D'Annunzio, o fascista. Então, numa página deste meu livro entrou Catanduva. Quando eu conto que Gabriele D'Annunzio foi um mito para os fascistas do Brasil, que idolatravam esse poeta. E claro, ele não foi Mussolini. Mussolini foi ainda pior. Tecnicamente, ele inventou, mas não prosperou o fascismo. Por isso muita gente diz que Gabriele D'Annunzio não devia apanhar tanto quanto Mussolini, porque também era um poeta e porque também teve um gesto muito peculiar. Ninguém aceitava o país dele, porque não era nem um país de verdade, era uma cidade que ele pegou para si, e a prefeitura da cidade ele fez de palácio do presidente, do Duce. Uma cidade na qual o povo, inclusive metade, não queria sair da Itália, porque esse povo era iugoslavo, croata. Esse Gabriele D'Annunzio, nenhum país do mundo reconheceu o país dele, sequer a Itália. E então ele fez um golpe muito peculiar de sorte, que foi o seguinte: dado que nenhum país do mundo me reconhece, eu vou reconhecer o único país do mundo que também ninguém reconhece. O único país do mundo que ninguém reconhecia era a Rússia Soviética, do Lenin. Aí ele mandou avisar ao Lenin que a cidade do Fiume reconheceu a União Soviética. Não era ainda a União Soviética, já era a Rússia socialista. E o Lenin ficou espantado, perguntava: quem é esse sujeito? Que estado que é esse? Que cidade que é essa? E etc.
E Antônio Gramsci, na cadeia, eu transcrevo todas as cartas dele, ele pedia para saber quem era esse tal de Gabriele D'Annunzio. Porque ele também respeitava, embora ele fosse um fascista. E mais uma vez a região entra aqui, porque um italiano líder sindical, Roberto está aqui, líder socialista da Itália, foi tão perseguido na Itália no começo do século XX que ele veio exilado no Brasil. Chamava-se Alceste de Ambris. Este Alceste de Ambris, altamente perseguido na Itália, passou uma temporada no Brasil, mobilizando a classe trabalhadora italiana aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Já havia os italianos magnatas, os Matarazzo da vida. Voltou para a Itália e continuou sendo perseguido. Voltou mais uma vez para o Brasil. Na segunda vez que a Chester de Ambris voltou para o Brasil, ele disse: eu preciso mobilizar o trabalhador, não é da cidade de São Paulo só, preciso mobilizar quem está plantando e colhendo café no interior de São Paulo. E a Chester de Ambris fez um tour pelo interior paulista. Consta que ele chegou em Jabuticabal, não consta que ele veio para Catanduva. Rio Preto também chegou na boca do sertão, só para dizer que nossas cidades foram desprestigiadas. A triste sorte da alta araraquarense, o triste azar. E ele foi para Ribeirão Preto, eu voltei de Ribeirão Preto e contei essa história por lá, e em Ribeirão Preto ele fundou uma experiência chamada Centro Socialista, há 100 anos. E eu voltei porque sábado eu fui fundar o Centro Socialista de Ribeirão Preto. Como eu espero que o Roberto e a turma depois a gente converse até para fazer alguma coisa parecida aqui. Essa molecada aqui eu quero conversar com vocês no final. A Chester de Ambris voltou para a Itália. É um líder da classe trabalhadora. Este Gabriele D'Annunzio chamou o Chester de Ambris e disse assim: eu sou il duce da cidade do Fiume, que era, volto a dizer, uma ridícula cidade que nunca ninguém percebeu que existia. Chamou o Chester de Ambris e disse: eu lhe dou uma honra. E o de Ambris, que passou por Jabuticabal, no mínimo, se é que não passou mais perto ainda, mundial, quem sabe, não tem registro histórico, está aí uma pesquisa para os historiadores. Gabriele D'Annunzio me disse: você poderá escrever a Constituição do Fiume, chamada Constituição del Quarnaro, é o Golfo, onde está essa cidade do Fiume. E então, a Chester de Ambris, que passou pela nossa região, escreveu a Constituição com direitos para a classe trabalhadora em 1919. E ele passou aqui pela cidade, pela região, e foi lá para o Fiume. De tal modo que este homem é um homem muito peculiar. Logo em seguida, Mussolini o persegue de novo, ele morre pobre, exilado na França, sem um tostão, passando fome. Senhoras e senhores, não só o fascismo está na porta da gente hoje, como eu fiz questão de lembrar que está na porta da nossa formação enquanto pobres. Gabriele D'Annunzio foi homenageado 2 anos depois que ele pegou a cidade da Itália e fez assim, disse: io sono il duce. E inventou inclusive as palavras que deviam ser faladas quando levantasse a mão. Que, segundo a palavra dele, deviam ser respondido eia, eia, lalá. Era assim que eu respondi quando eu levantasse a mão. Mussolini continua no mesmo padrão. Então, senhoras e senhores, está no berço de uma sociedade que é da escravidão, da exploração do trabalho assalariado, do povo passando fome. Está no berço de qualquer sociedade assim, que a gente louve quem explora e esqueça quem é explorado. Esse livro eu dediquei a milhões de pessoas que eu não sei o nome. Sabemos dos milhões de judeus, mas tantas e tantos outros mais morreram. Gramsci morreu, o comunista. Eu lembrei de gente da ditadura do Brasil que foi perseguida. O meu velho professor de português, quando eu estudava aqui em Catanduva, o velho mestre Benatti, é um dos
aos quais eu dedico esse livro, porque foi preso pela ditadura de 64. É um catanduvense, como tantas e tantos o foram. De tal sorte que eu gostaria de dizer para vocês que este espaço, este livro e este momento para mim são especiais, porque o mais especial de tudo aconteceu nesta noite e agora nós podemos perceber. Nós nos encontramos. Eu sabia que esta noite seria especial, porque eu já escutei de várias e vários de vocês que vocês sofreram sozinhos esses anos. Um dia o Brito mandou mensagem para mim: vamos tomar um café, porque a gente está cada qual apanhando de um lado. Tantos e tantas, Basália estava no fundo, meu querido amigo, tantas e tantos por todo lado, apanhando sozinho. E nessa noite, eu juntei o que há de melhor em Catanduva. E, incrivelmente, o que há de melhor de Rio Preto veio junto. E eu vou com vocês também depois para lá, outra ocasião. Já vamos ser por lá. De tal sorte, para mim, o mais especial já aconteceu. Nós não somos um aqui outro lá. Nós somos uma multidão. Uma multidão de luz, que por enquanto é cada qual com uma lâmpada. Se nós nos juntarmos, nós somos raio laser. Eu tenho certeza disso. Eu quis nesta noite juntar a minha cidade, que é de melhor da minha cidade, para que nos conhecêssemos, cada qual se conhecesse e soubesse que é chegar no tempo de não mais apenas resistir. Este livro é sobre resistência. Só que toda a minha obra intelectual é sobre ataque e não sobre resistência só. Chega de falarmos contra fascismo só. É chegada a hora de falarmos em favor de um mundo no qual a riqueza seja de todas e todos. Um mundo no qual todas e todos sejam irmãos de verdade, porque tem teto para todo mundo, tem comida para todo mundo, tem água para todo mundo. E este mundo é qualquer coisa menos capitalista. Os senhores podem chamar de X, porque eu sei que tem gente que não gosta de dar nome para as coisas. Teve um tempo que eu vi uma moda de intelectuais da Europa que diziam: temos que lutar por um mundo pós-capitalista. Palavra horrível, porque no final das contas faltou a coragem de dizer socialismo. Catanduva querida, esta noite para mim é emocionante. Eu só acabo os autógrafos dos abraços na hora que a última pessoa for embora, o último de vocês. Tanto é que o Roberto até preparou esse esquema especial para esse meu autógrafo. Depois, quem quiser saber mais, é só conversar com o Roberto. Nós vamos precisar dele, porque o Roberto, inclusive, preparou uma aguinha e um cafezinho para quem quiser tomar no meu autógrafo. E a gente está na base do sindicato para fazer isso. Então, vai ser muito especial. O Roberto, com muita gentileza, abriu o sindicato dos bancários, e toda a diretoria do sindicato que está aqui também abriram as portas do sindicato para a gente ficar até a hora que for. Quem sabe a revolução começa hoje. Queridas e queridos, eu dou palestra, aula no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Semana que vem, Vitória me aguarda, na outra, Feira de Santana, Salvador. Daqui 2 semanas, cadê a minha camarada Baiana? Estou por lá, 13 e 14 de fevereiro. Mas posso lhes dizer, para mim, este é o local mais emocionante. É a minha cidade natal, é a cidade na qual eu chego, e é como se eu conhecesse não só o rosto de vocês, de alguns eu conheço, mas é como se eu conhecesse o coração de todas e todos vocês. Eu escrevi este livro por anos. Eu comecei lançando esse livro por São Paulo, logo em seguida em Brasília. Nossos companheiros e companheiras de Brasília me prestigiaram muito para esse lançamento do livro. E fiz essa andança por Minas e tantos outros estados.
mas eu só podia começar no ano de 2023 fazendo este abraço com a minha querida Catanduva. 5 anos atrás eu comemorei 100 anos da cidade. 5 anos depois, eu não comemoro, mas memoro, relembro, 100 anos de fascismo. Nenhum de nós estará vivo, mas eu tenho certeza que daqui a 100 anos, em 2123, alguém lembrará e fará a comemoração de que 100 anos atrás, o que havia de melhor na cidade de Catanduva, em tempos de treva, esse melhor se juntou, inclusive com o Rio Preto vindo para Catanduva, inclusive vão achar até estranho isso, mas assim não foi. Há 100 anos atrás, alguém vai nos pesquisar, como eu pesquisei coisas de 100 anos atrás. Só que 100 anos atrás, eu tive que pesquisar a tristeza. Quem sabe 100 anos depois, digam que a partir deste encontro, este grupo foi outro, esta cidade foi outra, este mundo foi outro. A esperança é mais alta, ela move esta nossa vitória. Muito obrigado a todos.